Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros e companheiras de luta. Bem-vindos ao episódio número 10 da segunda temporada de Make Cellas Great Again, este espaço sagrado, espirituoso e muito virtuoso. O meu nome é Paulo Vitorino e estou aqui muito bem acompanhado pelo caríssimo Romeu Júlio. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Muito obrigado, Paulo. Vamos agora, verdade seja dita, já no 10º episódio, portanto, numa entrada aqui a alta velocidade na reta final da Season 2, portanto, da temporada 2. Eu diria que mais coisa, menos coisa, vai durar mais um mesito, até ali meados de dezembro. E, portanto, estamos aqui em bela velocidade a entrar na parte final da Season 2. Quem diria que chegávamos a este ponto? Muito bem, parabéns a nós. Aqui para o primeiro tema que escolhemos neste 10º episódio, eu vou desancar um bocado na cidade, se tu me permitires. Vamos falar aqui do desporto em Coimbra. Tu já vais dizer aí algumas curiosidades acerca do mesmo, ou da não existência do mesmo. Eu tenho várias críticas a fazer à cidade no que se refere ao desporto. Se formos a pensar aqui há uns valentes anos, eu direi há 20 anos, 25, 30 anos, Coimbra tinha equipas a competir. Não digo que tivesse tudo no topo nacional, que tivesse tudo na primeira divisão, mas tínhamos equipas de handball na primeira liga, tínhamos o hóquei, se não me engano, ali na segunda divisão, mas com alguma competição, uma equipa competitiva. Tínhamos, obviamente, o futebol, que passou 14 épocas seguidas na Primeira Liga, ganhou uma taça, o futebol de 11. Tínhamos o futsal numa segunda divisão competitiva, o basquete chegou a pertencer à primeira divisão, e, portanto, tínhamos alguma saúde, digamos assim, desportiva, na cidade, e que de um momento para o outro é este deserto que eu acuso, acima de tudo, acho eu, pelo desinvestimento feito. Tem piada, este tema surgiu um pouco em conversa de eu ter ficado incrédulo que não havia clubes, ou quase clubes, a competir nas primeiras divisões em termos de desportos coletivos. Ou seja, há aqui uma outra exceção, que vamos ver mais à frente, mas para mim foi um pouco estranho como é que uma cidade como Coimbra não teria então clubes a competir nos principais campeonatos nacionais, ou seja, que a Académica parece um bocado, se calhar, como o reflexo daquilo que vamos falar, mas isto não se fecha só aqui no tema da académica por si, ou seja, vemos também que não é só a prática de desporto profissional, é também a parte mais juvenil, no sentido de que, por exemplo, os escalões mais novos muitas vezes têm dificuldades em ter campos e locais para treinar, ou seja, isso também foi uma constatação que eu tive nas últimas semanas ou meses, o que também me deixou um bocado incrédulo, como é que uma cidade como esta, por um lado parece que tem campos de futebol por aí fora e pavilhões, mas por outro parece que muitas das equipas não têm sítio onde treinar, é verdade? Quer dizer, vamos ser sinceros, não existe nada na cidade porque não houve investimento nos últimos 30 anos. Olhamos para o estado do estádio universitário, completamente, não direi deixado ao abandono, porque as pessoas estão lá. Houve ali um pequeno investimento no relevado do campo de futebol, aquele que está ali junto ao campo de rugby, um pequeníssimo investimento. Aquilo antes era de brita, era pelado, mas isso era como acontecia em todos os campos de todo o país, das equipas menores até às equipas maiores, portanto foram todos substituídos. E, portanto, houve dinheiro das federações e tudo isso para essa renovação. Mas olhamos para aquele estádio universitário, os pavilhões antiquíssimos, muitos deles, como seja aqueles de ténis, são uns pré-fabricados, chamemos-lhe assim. Temos a secção de cultura física, que só vale realmente pelas pessoas que continuam a manter aquilo de pé, porque em termos de edifício e instalações, convenhamos, quer dizer, completamente destruída quase, quando olhamos da parte de fora, sem condições nenhumas. O estádio, não é estádio, é o campo de futebol principal, aquele que tem a bancada central,
ninguém lá treina, ou se treinam é muito de vez em quando, portanto, está ali um campo inteiro sem utilização, é universitário, portanto, pertence à reitoria, e eu acho que também esta sombra constante da Câmara e da Universidade que vai deixando este relaxo e este deixa andar constante na cidade. E depois, pá, vamos pôr isto neste ponto, o futebol é de longe o desporto mais popular em Portugal e o mais praticado, mas de longe. Vamos aqui à cidade e eu, se tiver 16 anos e se eu quiser jogar num campo público de futebol, seja de 7 ou seja de 5, num campo público, não há. Não existe. Existe o do Val das Flores, ali o do skate park, e não existe mais nenhum. Existe o da Decathlon, que é da Exato. Decathlon, não é público, e portanto não há nada público. Fazem-se prédios atrás de prédios, não há uma obrigatoriedade, digamos assim, de haver espaços desportivos. Temos o exemplo da Portela, são 20, 30 prédios feitos de repente, não há ali um único espaço desportivo, e quando diz a Quinta da Portela, diz quaisquer outras quintas. Mais facilmente se constroem os campos de ténis para supostamente valorizar as urbanizações de uma, não é, de uma escala mais elevada, de Classe média alta, uma talvez. classe média alta, mas depois aquilo que interessa, que é, como dizias, e bem, as pessoas mais jovens praticarem desporto, zero. Outro exemplo, Chopal, completamente deixado ao abandono há anos e anos e anos e anos. Portanto, temos ali a parte desportiva, lúdica do Chopal, completamente desfeita. E, portanto, outro exemplo que eu posso dar e que dou sempre, Jogos de Coimbra. Jogos de Coimbra era um evento fabuloso na cidade, envolvia milhares de jovens todos os fins de semana em 8 ou 9 ou 10 desportos na altura. Acabou-se com ele, diziam na altura que era para reformular, para o fazer melhor. Ele não foi reformulado nem foi feito melhor, extinguiu-se, depois ressurgiu uns anos mais tarde, que isso eu sei que ainda cheguei a participar neles depois uns anos mais tarde, já como sénior. Não sei onde é que ele se encontra agora, se ainda há Jogos de Coimbra, se não há, mas de certeza que não tem o valor nem a projeção que teve nos tempos áureos. Portanto, neste momento é uma cidade que abandonou o desporto. E há outra coisa engraçada, é que os cidadãos e os habitantes não abandonaram o desporto, não deixaram de o praticar. Isso vê-se nas pessoas que vão para o Chopal, continuam a usar o Chopal mesmo sem as condições que lhe deviam ser atribuídas. As pessoas continuam a tentar a alugar os pavilhões para jogar futebol, mas têm que os alugar, porque não há nada público onde eles possam entrar e jogar livremente. E, portanto, eu acho que as pessoas da cidade, enquanto amadores do desporto, amantes do desporto, continuam a ser e continuam a praticá-lo. Agora, se quiséssemos elevar o nível para ter daqui uma amostra para profissionalização, isso acabou-se porque acabou o investimento. Esta é a minha ideia da coisa. Sim, assim, existe aqui uma outra exceção, e nós estamos a falar mais até de prática de desporto em equipa. Nós temos aqui, já agora, uma nota de rodapé. Temos também aqui, por exemplo, o judo e a ginástica, onde temos atletas de renome nacional, mas é um pouco isso, é na ótica individual, é aquele atleta que faz basicamente muito por si próprio. Se calhar aqui também são casos mais específicos. E depois temos aqui a parte de equipa. Na parte de equipa, como vimos, a maior parte do desporto já não milita então nas primeiras divisões. Encontramos aqui duas exceções. A primeira eu penso que é o rugby. O rugby acaba por ser aqui também se calhar uma exceção muito própria, porque há assim um hype muito grande também à volta do desporto, tem aqui a componente associada também à parte mais universitária, ou seja, é um desporto sui generis. E depois há um segundo desporto que eu encontrei e que também esteve na origem deste tema, que não é mais nem menos do que o caiaque polo. Exato. Então, se calhar muitos de vocês não sabem, e tu, meu caro, não sabias, fui eu que te ensinei isto. Eu adoro caiaque polo. Tu praticas caiaque polo ao fim de semana, que eu sei. Exato. Não, então, descobrimos aqui uma equipa aqui em Coimbra, que, pelos vistos, tem tido até bastante sucesso nos últimos anos. Possivelmente, se vocês já estiveram ali junto à parte lá do Rio,
Possivelmente já viram, junto ao Chopalinho. junto ao não é? Chopalinho, sim, possivelmente já viram ali um sítio onde estão tipo 2 cestos de basquete ali, tipo, em plena Rio, pronto, eu não consigo descrever muito melhor, eu também não sou assim grande, É onde grande treinam os conhecedor. olivais, não é? Exatamente, é isso mesmo. Mas tu vais ter que explicar o que é este caiaque polo. Sim, Tu meteste aqui, epá, eu não fazia ideia, eles foram pentacampeões sim, de campeonato como de taça, portanto 5 sim. dobravinhas seguidas. Então, o Clube Fluvial de Coimbra é então aqui uma referência no caiaque polo. Tu perguntas-me o que é o caiaque polo? O que é o caiaque polo? Então, imagina caiaques individuais, mas depois conseguem tipo, jogar basquete na água. Eu sei que parece um pouco estranho, sim, mas se É forem ao incrível. Google conseguem ver umas imagens interessantes e então é tipo fazer cestos, um pouco como o basquete. E então este clube fluvial de Coimbra é então aqui a referência a nível nacional pelos vistos. Nos últimos 5 anos, penso que ganharam tanto a taça como o campeonato, ou seja, já há um campeonato, quer dizer que há mais equipas a participar. E eu penso que até houve a taça de Portugal, até foi aqui em Coimbra há umas semanas atrás. Ou seja, estamos a falar de um clube que foi fundado em 89, ou seja, já tem aqui uns bons anos, e, expande-se, tem entre 100 a 150 atletas. Epá, não pode ser. É verdade. Eu vejo aqui também que, da tua investigação, múltiplos títulos em sub-16, sub-21 e Exato. femininos. Às vezes é impossível arranjar 11 raparigas para jogar futebol, mas conseguem arranjar para o caiaque polo. Sim, Muito dá, bom. dá uma sensação que isto é um desporto que as pessoas ao entrarem depois ficam muito ligadas, é tipo mesmo família. Como é Daí que que tu me dá. dizias em off, se quiseres ser campeão, só tens que Exato. inventar o desporto, não é? Exato, estás a ver, é um pouco como aos recordes do Guinness, ou seja, tu queres ser bom num desporto e inventas um desporto. Aqui, pelos vistos, Mais são ou mesmo menos. bons, Eu acho que se entrasse agora ainda ia ser campeão. possivelmente. Eles têm aqui algumas características que acabam por ser interessantes, basicamente o uso do rio, que é um pouco uma vantagem geográfica, o facto de termos aqui o rio ajuda bastante nesta prática do desporto. Tem aqui um ponto porreiro que eu encontrei, que é os campos de iniciação para os mais novos, ou seja, por exemplo, ATLs É na piscina. não, penso que é mesmo lá. E depois tem aqui, isto faz todo o sentido, colaboração com a Faculdade de Desporto e Educação Física, ou seja, isto, dando aqui um passo atrás na conversa que estávamos a ter, era louvável porque acaba por ser algo que não é o futebol, ou seja, que não é ali comido pelo papão do futebol, que basicamente abarca tudo. E eu por acaso, sou fã de desportos secundários, no sentido de nem tudo é futebol, nem todas as crianças têm de jogar futebol, há outros desportos, então acho que acaba por ser interessante. Aqui um fun fact que eu gostava de partilhar é que esta secção, ou este clube, nunca teve remo clássico, ou seja, foi sempre assim um desporto um pouco diferente, ou seja, acaba por também ter a sua piada. Se calhar se fosse para o remo mais clássico, e estaríamos a olhar se calhar para Montemor, onde temos ali umas instalações bastante boas Eu, aqui para a prática deste desporto. eu vejo aqui no Campeonato Europeu de Clubes, 11º lugar em 2025, portanto recente, não é? A melhor de sempre do clube, e chegou a ganhar ao Nápoles por 1-0, espetacular, muito bem, pá, Opa, muito muito bem. bom. Acho que fica aqui então o nosso voto, que a cidade evolua um bocado em termos de desporto, ter mais condições, mais espaços para o pessoal jovem poder praticar desporto, não só o pessoal jovem, mas também outro pessoal, ou seja, isto não podemos resumir tudo a um ou dois desportos que estão aqui a assambarcar tudo, também dar aqui condições para outros assim mais secundários, e esperemos daqui a uns anos estar aqui a falar novamente e indicarmos que temos novamente uma equipa na Primeira Liga, por exemplo, no basquete, outra No no handball, handball, no futsal e por aí fora. Indo aqui um bocado ao limite, quem sabe a Académica, até voltar aí aos grandes relevados, por enquanto continua aqui na Liga 3, mas pronto, vamos ser positivos, pode ser que seja este ano que a coisa se dê e passe então aqui para a segunda Liga, pronto. Então vamos passar então agora ao segundo tema deste Make Sales Great Again. Vamos falar aqui de algo que já falámos anteriormente, mas digamos, vamos somar mais uma chega aos Santos. É verdade.
descobrimos mais um santo, depois temos descoberto aqui o Santo António, que era São Fernando e que virou Santo António ali nos Olivais. Temos agora também mais um santo de Coimbra, dedicação a Coimbra e com tudo ligado a Coimbra e, acima de tudo, o primeiro santo português. Queres dizer aí o nome? Sim, São Teotónio. Tu agora estás a parecer um grande beato. Só sabes falar de santos. Epá, isto é uma cidade de beatos, parece-me, não é? Quer dizer, é Santo António, Sim, sim. São Teotónio. Portanto, Exato. antes de mais nada, aqui a referência ao colégio, não é? São Teotónio. Portanto, agora se calhar faz mais sentido perceber porque ao lado do Rainha Santa Isabel está o São Teotónio. Portanto, são duas Vizinhos. figuras santas umbilicalmente ligadas à cidade. E São Teotónio, que eu não fazia ideia de ser o primeiro santo português. Portanto, é esta importância ainda maior dentro da Igreja, não é? Sim. E dentro daquilo que é as beatificações e as santidades em Portugal. Deixa-me só aqui injetar um pouco de cultura associada aqui ao nome Teotónio. Isto tem uma origem etimológica associado a Teotónios, de Teus, ou seja, de Deus. Ou seja, aqui mais um pouco de cultura neste podcast também vem sempre a calhar. Então, aqui o São Teotónio, apesar de não ser nascido em Coimbra, ele fez grande parte da sua vida em Coimbra, onde depois acabou por morrer, mas já lá iremos. Estamos a falar aqui dos anos 1100, ou seja, em termos de nascimento, estamos a falar de 1082 em Valença, tendo depois morrido aqui em 1162 em Coimbra. Ele acaba por ser aqui uma figura central na história religiosa, ou seja, como mencionámos, aqui o primeiro santo português, mas não só, ou seja, ele teve também aqui uma ligação aqui um pouco àquilo que era, na altura foi Dom Afonso Henriques. Se calhar dando aqui também algum contexto de onde é que vem esta base para ajudar à sua identificação como santo. Pelos vistos, ele teve algumas peregrinações, penso que 2 peregrinações aqui à Terra Sagrada, tendo depois voltado e, após voltar, é que veio então aqui esta ideia e este interesse em criar aquilo que hoje em dia conhecemos como Mosteiro de Santa Cruz. É, exato. Portanto, ele é o fundador, um dos fundadores, não é? Porque houve mais, supostamente mais 11 religiosos que o fundaram, mas ele fez parte desse grupo fundador do Mosteiro de Santa Cruz, que aliás foi contemporâneo de Afonso Henriques, portanto Afonso Henriques o mandou erigir. Parece que terá sido também ele próprio conselheiro de Afonso Henriques, não é? Eram besties, acho Exatamente, besties, exatamente. E há aqui uma coisa que, à conta deste tema, de termos investigado um pouquinho mais, eu pensava que para ser santo era necessário ter uns milagres. Um currículo ter, jamais. Um currículo assim Exato. vasto, assim com... Sim, não há uma checklist que tens de picar a dizer, ok, já fiz isto com tudo, algum então... interesse. Viemos a descobrir que este São Teotónio, quer dizer, é o primeiro. Eu estava a esperar, este gajo ressuscitou 20 gajos na peste, uma peste qualquer, ou assim. Não, ele não fez nada. Ele basicamente dedicou a sua vida à religião. Parabéns, a minha avó também, não é por isso que seja santa. E ele tornou-se santo por causa disso, pela dedicação que ele teve à vida sim, religiosa. Foi a vida pronto, religiosa, foi promover a vida comunitária. Exato, a abnegação. Mas na altura acho que era mais ou menos normal. A oração e ao serviço aos pobres. Ou seja, tudo isto que eu disse, muita gente... Todos eles faziam, não é? Exato. Todos os monges. Ou seja, não querendo aqui desacreditar. Não, de todo. Mas sim, eu achava também que havia aqui um conjunto de requisitos para a identificação aqui como santo. Mas pelos vistos não. E, portanto, aquilo que estávamos a dizer exatamente, ele faz parte deste grupo cofundador do Mosteiro de Santa Cruz, o Mosteiro de Santa Cruz, que é panteão real, não é? Portanto, tem lá sepultados Dom Afonso Henriques e o seu filho Dom Sancho. Portanto, Dom Afonso Henriques por causa disto também, porque é no reinado dele que se ergue, e juntamente com estes religiosos, do qual fazia parte São Teotónio. O claustro do Mosteiro de Santa Cruz, tu tens alguma coisa a dizer sobre o claustro? Sim, eu, na minha investigação eu encontrei aqui algo que é delicioso, que é, então, o claustro central chama-se então claustro do silêncio.
A minha conclusão foi logo, eu aposto que isto foi criado por um homem que queria simplesmente ter ali uns minutos de sossego, tipo, sem barulho, sem ninguém a falar. Chamou-lhe então claustro do silêncio, de certeza. Eu precisava de um desses em Desde casa. criar um claustro do Precisava de um desses silêncio em casa, exatamente. com certeza. Ok. E então, como estavas também a mencionar, há aqui uma ligação forte de São Teotónio e da Rainha Santa Isabel, ou seja, não basta serem vizinhos ali na rua do Brasil, tem também aqui este ponto comum em que a Rainha Santa Isabel é então aqui a padroeira, por assim Exato. dizer, e o São Teotónio aparece aqui como vice-padroeira, algo deste estilo. Como se fosse secundário, não é? Um Exato, padroeiro exato. secundário. Bem, fica aqui então este reparo de cultura, que é sempre interessante aqui trazer este conhecimento sobre sítios e gentes de Coimbra. Se calhar muita gente não sabia. Eu posso só acrescentar que, pelo menos para mim, foi com surpresa. Para já não sabia exatamente São Teotónio, à conta do colégio, não é? Sempre ouvimos falar de São Teotónio, São Teotónio, e é daquelas coisas que ouvimos repetidas vezes, tantas vezes ao longo da vida, que já destituímos de significado. Sim. Exatamente. E, portanto, não fazia a mínima ideia que sequer que até que seria português, sim, porque muitos dos santos não são portugueses, Exato. não é? Que fosse esta ligação a Coimbra e muito menos que tivesse sido o primeiro santo português. E, portanto, acho que também devia haver, mais uma vez... mais reconhecimento, se calhar. Já temos esta conversa aqui uma vez, que é as escolas mesmo... Se calhar no Santo António faz isso, mas eu sei no José Falcão não se faz, ou não se fazia no meu tempo, Martim de Freitas também não se faz, que é explicar às pessoas, aos estudantes, quando entram, logo no primeiro ano, logo na primeira aula, na apresentação, explicar quem é a pessoa que deu o nome à escola. O Silva Gaio, Dom Duarte, Jaime Cortesão, quer que seja. E neste caso, São Teotónio para mim era totalmente desconhecido, e eu creio que será também para a maioria dos ouvintes. Sim, fica então aqui a nossa contribuição cultural aqui para a rapaziada que nos ouve. Com isto, passamos então para o delicioso momento da semana. O grande momento da semana. Mais uma vez aqui o disclaimer para quem só nos acompanha agora, em que tratamos aqui de costumes, vocábulos, palavras, palavrões que sejam ou que achemos que são só aqui da cidade. Desta vez escolhemos um. Eu vou tentar contar aqui um bocado a história como é que se diz? Contextualizar de onde vem este terceiro tema do momento da semana, que nós trazemos esta semana. Primeiro, vimos entre o nosso grupo de amigos que não era consensual o conhecimento das próprias gentes de Coimbra conhecerem esta palavra, que é completamente informal e que será um sinónimo de chapada, bufetada, tabefe, uma lambada, e que é laustíbia. Claro, eu não fazia ideia o que era laustíbia. Eu pensei, o que é isto? Entretanto, fui ao Google, qual é a primeira coisa que me aparece? Então, um artista português chamado Zé Laustíbia, se forem ao Google conseguem ver lá algumas maravilhas, um pseudo-humor assim um pouco estranho. Pronto, fica aqui só essa nota, essa side note, mas sinceramente eu nunca tinha ouvido esta expressão. Não é que não tenha levado assim uns bons calduços quando era mais novo, umas boas galhetas, por assim dizer, mas a palavra laustíbia para mim é foi completamente nova e eu não fazia ideia. Percebi também que aqui em Coimbra algumas pessoas não a conheciam, como estavas a dizer. Não conheciam de todo. Eu não vou jurar, mas quase que juro que eu ouço desde sempre a laustíbia como se fosse uma galheta. Levas uma galheta, levas uma laustíbia. É daquelas que me soa perfeitamente familiar. Mas diz-me uma coisa, isto era um termo que era usado por pessoas mais velhas, mais novas ou indiferente? Da minha ideia que eu tenho é das pessoas mais velhas. Okay. Ou seja, estilo o pai para o filho, levas-me uma laustíbia que te vira todo. Estás a perceber? E tem que ser neste tom. Senão, laustíbia não dá para dizer assim, olha que levas uma laustíbia. Não. Isto não existe. Isto olha que levas uma laustíbia. O primeiro e o segundo nome do miúdo, não é? Porque exatamente. É para dar aquele peso de que isto vai partir. E portanto, para mim, e agora mais uma vez vamos pedir ao nosso vasto auditório que não se esqueçam que podem comentar no YouTube, podem comentar na página do Instagram, podem no Spotify
E não sei se na Apple Na se Apple tem. também dá. Também Então, dá. se calhar deixamos aqui o pedido de colaboração para saber como é que vocês ouviam quando iam levar assim uma bufatada, tipo, em vez de ser uma Laustíbia, que outro nome haveria então Exato. Eu, para eu só isso? queria aqui só mais uma parte ainda da Laustíbia, que tentei ir buscar a origem da palavra, muito difícil de encontrar, ela é completamente obscura, e que em alguns dicionários dizem que poderá vir de lascívia. Epá, convenhamos, eu acho que é um bocadinho forçado. Isso é muito Epá, puxado. é puxado, a não ser que seja para aqueles e para aquelas que gostam daquelas pancadinhas de amor, não é? Quem sou Pois, eu quem para sabe? julgar? Quem sou No eu? judgment, exato. Exatamente. Mas pronto, fica aqui o mote. Por favor, participem e digam-me de Laustíbia e de outros termos. Partilhem connosco então o que é que ouviam antes de levar assim uns bons tabefes. Com isto, passamos aqui para o último tema, que não é mais do que uma recomendação. O que é que vamos recomendar hoje, meu caro? Eu hoje, eu não gosto muito de debater na cidade, mas eu vou Nada ter disso. Ninguém viu, nada, não, na primeira parte não se viu isso, não, não. mas hoje vai ter que ser, hoje vai ter que ser. Primeiro vou aqui fazer a publicidade então, a nossa recomendação. Hugo Souza, um humorista, vai cá estar dia 24 de novembro, portanto já esta segunda-feira, às 9h30 da noite no Teatro Académico Gil Vicente. Mais uma vez, volto a dizer, pá, não gosto de dizer mal da cidade, mas vou ter que desancar aqui. Dia 24 de novembro, às 9h30, estamos a falar de uma segunda-feira, às 9h30 da noite, nunca começa às 9h30 da noite, já vai começar às 10. Uma segunda-feira, Hugo Souza, goste ou não se goste, é atualmente dos humoristas com mais partilhas, com mais visualizações, dos mais mediáticos nas redes sociais, e, portanto, é dos grandes artistas de comédia portugueses do momento. E vem cá uma segunda-feira às 9h30 da noite. Isto faz lembrar um bocado aquela coisa dos concertos. Nós já sabemos que Portugal é periférico quando são os grandes concertos mundiais. É difícil trazer cá as bandas às sextas e sábados, porque eles preferem deixar para o meio da semana, porque sextas e sábados é para os grandes países, Alemanha, Espanha, Reinos Unidos, França, isso toda a gente sabe. Agora, que Coimbra seja periférica no panorama nacional, do humor nacional, pá, isso para mim ultrapassa-me. Pôr aqui um artista desta dimensão a um canto de uma segunda-feira, eu não sei se ele vai conseguir encher. Claro, ele como tem muita visualização entre os mais jovens e tudo, acredito que sim, mas vai ser muito mais difícil encher o Gil Vicente, que a brincar são mais de 1000 pessoas, a uma segunda-feira às 10 da noite. Pá, é que não havia pior horário, é que nem ao domingo seria pior, a não ser que metessem à meia-noite de segunda. Exato, e pelo que eu me apercebi, ele acaba por ser aqui uma referência no humorismo e no stand-up comedy em Portugal. Não deixa de ser estranho que, além de ir para, se calhar, a segunda ou terceira sala de espetáculos aqui de Coimbra, já nem vai para o convento, mas isso será um tema que possivelmente traremos aqui num outro dia. Passa assim uma segunda-feira, 9h30, ou seja, se calhar nem assim muito publicitado, ou seja, acaba por ser um bocado estranho como é que estamos novamente aqui naquele dilema, naquele balanço em que, por um lado, queremos que coisas aconteçam, mas depois o que acontece parece que é só o refugo, parece que é assim um bocado a desenrascar, parece que não. Desculpa interromper-te, voltamos ao tema do desporto, que é esta sombra permanente da Universidade e da Câmara. E estamos assim, quer dizer, como tu dizes, um dia destes havemos de falar principalmente disto do humor em Coimbra e do Teatro Académico Gil Vicente e do Convento de São Francisco e porque é que a cidade não só recebe muito pouco de humor, como houve aí mesmo um hiato bastante grande em que o humor quase não entrava na cidade. Mas isso fica para outro programa em que iremos falar disso. Entretanto, vai valendo a Praxis, não é? Que vai Exato. fazer lá as quintas-feiras deles. Sim, acaba por ser interessante. Então, fica aqui a nossa recomendação, aqui para fecharmos mais um grande. Vamos dizer mais uma vez, porque depois perde-se, dia 24 de novembro, às 9h30, Hugo Souza, tentem encher a sala ao rapaz, que eu acho que não vai ser fácil. Okay? Certo, fica aqui esta recomendação. Mais uma vez, um grande abraço do nosso lado e até para a semana. Até para a semana e um grande abraço.